Você já sentiu dores no seu corpo que parecia que não tinham uma explicação física, que eram simplesmente o resultado do seu emocional não tá legal? E não tem como você estar muito animado com a vida se o tempo todo você tá sentindo dores no seu corpo que você não entende muito bem de onde elas vêm. Então, antes de eu explicar jeitos rápidos para você aliviar essas dores de fundo emocional, eu vou explicar o que elas são e quais são as diferenças entre uma dor emocional e uma dor física. Uma dor emocional é uma dor que decorre de você estar exposto a uma mesma emoção por tempo demais. Uma dor emocional é quando você sente uma determinada emoção, por exemplo, tristeza, raiva, ansiedade, por tempo demais, repetidas vezes, e isso vai gerando dores no seu corpo. E todas as dores emocionais, na verdade, elas têm a mesma raiz, que é um fenômeno que a gente chama de estresse crônico. E aqui quando eu falo estresse crônico, significa estresse por muito tempo seguido. Por exemplo, quando você tem 2, 3, 4 dias seguidos em que você está muito estressado, tá se frustrando muito com certa coisa no trabalho, tá se irritando muito com uma certa pessoa com quem você tem contato frequente. O estresse em si é uma coisa muito boa, tá? Muita gente confunde isso e diz, não, eu não posso ter nenhum estresse. Não, o estresse é uma coisa boa. Por exemplo, se você tá numa rua de noite, é uma rua perigosa, e você vê do outro lado da rua uma figura suspeita atravessando para o seu lado, nesse exato momento o seu corpo vai ter uma reação de estresse instantânea. O estresse ele vai acelerar os seus batimentos, vai fazer sua respiração ficar mais ofegante. Para quê? Para mandar sangue para as extremidades, para os seus braços, para você ficar mais ágil para poder fugir. O estresse também faz com que você fique com um foco muito grande naquele período de pico de estresse. Então, toda a sua energia vai para identificar quem é aquela figura e o que você pode fazer para ir embora. Ou seja, o estresse é uma resposta do nosso corpo para agir rápido quando a gente está diante de um perigo. O estresse é uma coisa boa, mas o estresse é ruim quando ele é crônico. É simplesmente isso. Não tem nada de errado você ter um pico de estresse para lidar com alguma coisa que surgiu, mas é muito ruim quando você está estressado por vários dias seguidos, ou pior, várias semanas, ou pior, vários meses seguidos. Talvez você já tenha ouvido falar da síndrome de burnout, por exemplo, ou a síndrome do esgotamento profissional, que é quando a pessoa tem estresse crônico relacionado ao trabalho. E aí ela não aguenta mais o trabalho, ela fica exausta física e mentalmente, ela quer matar o chefe. O que é isso? A gente chama de síndrome de esgotamento profissional, mas lá no fundo é estresse crônico por muito tempo relacionado ao trabalho. E aí que tá, quando você tem estresse crônico, o seu corpo começa a pagar o preço. A dor física, ela é causada por um estresse físico. Como assim um estresse físico, né? Quando você faz exercício físico, você estressa o seu corpo. Ele tem que disparar uma resposta de estresse. Ele produz adrenalina, epinefrina, cortisol, outros hormônios que deixam você acelerado. Mas o estresse físico de fazer exercício geralmente não causa nenhum estresse emocional. E logo depois de você ter passado por um exercício físico, é normal que no dia seguinte, se você fez bastante esforço, você esteja com dores. Da mesma forma, se você deu um mau jeito, se você virou o pé, se você caminhou por muito tempo e está cansado. E a dor emocional também é uma dor no corpo, mas é uma dor no corpo causada por um estresse emocional. E não só um estresse emocional, mas um estresse crônico. Então bora lá falar das 3 dores emocionais mais comuns e também dos 3 jeitos de ter um alívio rápido de qualquer dor emocional que você esteja sentindo. As 3 dores emocionais mais comuns, então, vamos lá. Elas são as seguintes. Primeiro é você ter problemas gástricos depois de 2 dias ou mais de estresse. Quando eu falo problemas gástricos, eu quero falar problemas de digestão. Então você sente que as comidas não caem bem, você tem náusea, vontade de vomitar, muitas pessoas têm diarreia, as pessoas podem ter falta total de apetite ou um apetite muito grande do nada. Esse é um sinal de estresse crônico. Pô, Henrique, mas eu achava que esses sintomas não eram de estresse crônico, mas eram de depressão, né? Falta de apetite e tal. Pois é, mas a verdade é que a maioria das pessoas com estresse crônico também tem depressão, sabia? Afinal, a depressão acaba sendo simplesmente a resposta natural do seu corpo depois de pagar o preço do estresse tantas vezes. Esses sintomas gástricos da digestão, eles acontecem por um motivo muito simples.
Quando as suas glândulas adrenais, que ficam em cima dos seus rins, elas liberam adrenalina numa resposta de estresse, isso faz com que o sangue que estava concentrado na digestão saia aqui dos órgãos digestivos e vá para os membros, para os braços, para as pernas, para que os braços e pernas consigam contrair com mais força, com mais velocidade, para você poder fugir. É uma coisa bem instintiva, sacou? Só que se você tá sempre estressado várias horas seguidas, vários dias seguidos, o sangue não volta direito para ali. A sua digestão fica mal feita. O seu corpo tem um ímpeto de eliminar a comida do jeito que der, para justamente poder liberar mais sangue para você lutar, né, pela sua sobrevivência, que é primitivamente o que se passa no nosso cérebro. A segunda dor emocional mais comum são dores aqui nessa região dos ombros, do pescoço e também dores de cabeça. E é muito comum que essas dores apareçam depois de um dia muito estressante de trabalho. Talvez você sinta isso na hora de dormir, você tenta virar para um lado, virar para o outro, mexer o pescoço e parece que nenhuma posição está confortável. E isso acontece de novo por causa da resposta de estresse, que tem a ver com a adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela ativa o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, e você não precisa saber esses nomes, mas o ponto é que esse sistema, ele dispara várias reações em vários lugares do nosso corpo. Isso porque o nosso pescoço é uma zona vital de sobrevivência. E a gente sabe que se a gente for atacado no pescoço, a chance de morte é muito grande. Então, a nossa parte mais animal, mais instintiva, quer proteger o nosso pescoço. Então a gente fica aqui, tá vendo que o pescoço fica menos exposto, né? É uma resposta da adrenalina. E de novo, o problema não é o estresse, o problema é ser crônico. Então se você fica assim por um tempo e daqui a pouco passou o estresse e você voltou, relaxou, ok. Agora se você tá sempre contraído, sempre estressado, vai dar muita dor aqui, muita dor, porque conforme os músculos vão se contraindo, se acumula ali no tecido muscular uma coisa chamada ácido lático e outros metabólitos que causam uma dor quando você relaxa. E a terceira dor emocional é uma falta de ar e uma necessidade de respirar fundo mais vezes. Eu não sei se você já sentiu isso, eu já tive isso várias vezes, mas é como se a sua respiração não desse conta. Você faz assim, parece que não preencheu todo o seu pulmão. Adivinha por que isso acontece? Sim, isso acontece por causa da resposta de estresse. Que quando a gente está numa situação de sobrevivência, qual que é a lógica do seu cérebro? Você tem que oxigenar ao máximo. Quando você inspira bem fundo, entra bastante oxigênio, né? Você sabe. Quando você solta o ar, sai gás carbônico. É mais ou menos assim. Quando a sua respiração fica ofegante ou você respira bem fundo, você está oxigenando o seu sangue, que é justamente algo que faz o seu coração bater mais rápido, os seus vasos sanguíneos se contraírem, a sua pressão aumentar, que é uma resposta de luta ou fuga, né? De sobrevivência. Então hoje você está entendendo que tudo tem a mesma raiz, né? Eu não quero que você saia daqui pensando que as suas dores emocionais, elas têm uma raiz no seu passado, nas vidas passadas, num trauma, num abuso. Cara, infelizmente, se você passou por um trauma e um abuso, eu quero te dar uma boa notícia. Não é isso. Não é isso que tá fazendo você sentir essa dor hoje. E você não precisa ficar revivendo isso, escrevendo sobre isso, falando com alguém sobre isso, travando a sua vida porque você acha que tem alguma coisa no seu passado. Esquece isso. Antes da gente olhar para essas coisas mais profundas, a gente tem que resolver o básico e fazer o feijão com arroz. Então eu vou passar para você 3 alívios rápidos que tem a ver com controlando o seu corpo, aliviar a sua mente para que ela pare de produzir dores emocionais. E se eu só pudesse te dizer uma coisa, é a primeira dessa lista, eu diria para você dormir melhor. Infelizmente, a maioria das pessoas dorme mal. E o que é dormir bem? Só para você ter uma ideia, tá? Dormir bem é você dormir pelo menos 7 horas, de 7 a 9 horas de sono, tá? Noite inteira, no escuro completo, e você não acordar no meio da noite mais do que 2 vezes. E que nessas 2 vezes em que você acorda, no máximo, você acorde e logo volte a dormir. Um sono de qualidade é quando você, pelo menos 1 hora antes de dormir, não teve nenhum contato com nenhuma luz brilhante. Especialmente nenhum contato com tela de celular a 30 centímetros do seu rosto, né? E um sono de qualidade também é que quando você acorda no dia seguinte, nos primeiros 10 a 30 minutos do seu dia, você enxerga a luz do sol. Porque, afinal, vocês sabem que a luz do sol, e você não precisa estar pegando o sol direto no seu corpo, mas está enxergando, né, o ambiente ensolarado, ele comunica para o seu cérebro para aumentar os níveis de cortisol que fazem você estar desperto e acordado e ajustam o seu ciclo do sono.
Agora, a maior parte das pessoas não tem essa rotina de sono básica e, por causa disso, elas têm níveis de cortisol elevados o dia inteiro, que é um marcador biológico do estresse crônico. São pessoas que, cara, 1 minuto antes de dormir estão mexendo no celular. São pessoas que 10 minutos antes de dormir estão pertinho da TV assistindo uma série que deixa elas super aceleradas. E obviamente assim você não tem um sono reparador e o seu organismo nunca consegue entender que ele não está mais em perigo. E esse é o poder do sono. O sono ele tem o poder de reiniciar o seu emocional. Eu tô te dizendo, se hoje você acha que você dorme bem, o sinal para saber que você dorme bem é que no dia seguinte você acorda e o seu emocional foi totalmente reiniciado. Você resetou, tá pronto para um dia de novo, você não tá mais emburrado, chateado. Esse é o sinal de um sono bom e se você não tem isso, você não dorme bem. O segundo alívio rápido tem justamente a ver com isso. A minha sugestão é que antes de dormir você faça um exercício de relaxamento guiado. E eu vou colocar na descrição desse vídeo um link do nosso relaxamento guiado. Esse relaxamento guiado ajuda você a fazer a ponte entre esse estado de alerta que você está ao longo do dia e um estado mais relaxado que é próprio para dormir. E mesmo pessoas com insônia grave, quando escutam esse áudio aqui, que inclusive sou eu narrando, elas conseguem dormir facilmente em 10, 15 minutos, tá? Ou pelo menos ficar muito relaxadas e prontas para dormir. E o terceiro alívio rápido é o seguinte: sempre que você tiver uma situação de pico de estresse, não simplesmente siga o seu dia. Sempre depois de um pico de estresse, faça pelo menos de 2 a 5 minutos de respiração diafragmática. Você sabe, eu já falei 1000 vezes aqui, mas a respiração diafragmática é aquela respiração em que você inspira, segura o ar um pouquinho e solta pela boca bem devagar. Por que isso é importante, tá? Quando você tem um pico de adrenalina, de epinefrina, de outros hormônios do estresse, o cortisol, o seu corpo não vai desestressar a não ser que você dê um sinal claro para ele de que aquela situação de perigo passou. E muita gente tem uma situação estressante e simplesmente vai seguindo o seu dia, entendeu? Só que não, você tem que parar, fazer de 2 a 5 minutos de respiração diafragmática, vai sinalizar para o seu cérebro de que a situação de perigo passou e aí você continua o seu dia. A verdade, galera, é que 99% das dores emocionais não são traumas de infância, não são relacionamentos não processados. 90% das dores emocionais são você hoje está sob estresse crônico. E quais são as fontes de estresse crônico? Pode ser uma relação que você está sempre brigando com a pessoa, discutindo, pode ser um problema no trabalho, pode ser o estresse da vida cotidiana de ter que pegar trânsito, de não se sentir seguro, de estar sempre com risco de ser assaltado, enfim. E a minha dica mais sincera, antes de você tentar procurar coisas mais profundas, é cuida do seu sono e faz exercício físico, especialmente se você puder pela manhã e fora de casa, para pegar aquela luz solar que eu te falei. E não é para pegar sol, entendeu? Não tô falando de se bronzear, tô falando de estimular os seus olhos com a luz solar, obviamente sem queimar sua retina. É só sair de casa, tá? Tá ótimo assim. E por fim, você tem que investir na sua saúde mental com terapia, porque o terapeuta é o cara que vai ajudar você a colocar esses hábitos na sua vida, tá? Aliás, se você quiser saber mais sobre a nossa terapia para mudança de hábitos, para melhorar o sono, para estresse crônico, os nossos psicólogos são especialistas nisso, olha a descrição do vídeo.